Como podemos encontrar paz e propósito em tempos de grande incerteza e ansiedade? Uma das mais destacadas características dos dias atuais é a completa inversão de valores, onde o erro é aplaudido e a correção de conduta é motivo de zombaria. Nisso se destaca a nossa geração, no fato de poder ser considerada, por suas características, talvez a pior geração de cristãos em toda a história do cristianismo. De fato, é uma grande ironia quando ela mesma se considera a geração do avivamento e do arrebatamento, quando melhor lhe caberia a geração da blasfêmia, da irreverência a Deus e da oposição frontal aos seus ensinamentos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a mensagem central do versículo é que o poder sem limites é de Deus e nunca nosso. Nossas insignificantes realizações não são a fonte do poder, mas exclusivamente Deus. Quem hoje em dia deseja ser pote de barro? Hoje, o que vemos é os cristãos, eu diria nominais, serem considerados mais preciosos que o ouro. Tentam deslocar o poder de Deus para concentrá-lo em sua capacidade de determinar o que querem receber. Desejam os milagres de Deus, mas não o Deus dos milagres. O centro do culto atualmente não é a adoração a Deus, mas o culto à autoestima, ouvindo não a palavra de Deus, mas o que se relaciona com a satisfação dos seus desejos, das suas paixões carnais. Por isso, disse Jesus em Tiago, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. São orações egoístas, cujo foco está nos prazeres mundanos e desejos carnais. O erro está na motivação do coração, voltada para as paixões carnais, divorciada da oração, portanto, da vontade divina. Nosso valor não se relaciona às nossas posses, capacidades ou qualidades, mas exclusivamente aos méritos do Messias. Quando atentamos para o fato de que apenas somos um pote de barro, tomando consciência de que a autoridade não reside em nós, mas na palavra de Deus, confessamos o que está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Atentemos para o que 2 Timóteo capítulo 4 nos ensina, destacando a importância de perseverarmos na pregação da palavra de Deus a tempo e fora de tempo, mesmo quando as pessoas não querem ouvir, destacando a importância de sermos sóbrios e firmes na fé, combatendo o bom combate e completando a carreira com a certeza da recompensa da justiça que virá de Jesus Cristo, a despeito da perseguição, das dificuldades, com foco na eternidade, de acordo com as últimas exortações de Paulo a Timóteo, pouco antes de ser sacrificado por amor de Jesus. Esse trecho bíblico nos adverte sobre a necessidade de pregar a verdade, não importando o custo, de mantermos a perseverança e sobriedade espiritual frente às tempestades que enfrentamos e os gigantes que nos ameaçam,
conscientes de que somente o relacionamento pessoal e absolutamente dependente de Jesus nos possibilitará perseverar até o último momento. O arrebatamento dos eleitos está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, quando os cristãos que estiverem vivos não precederão os mortos, sendo transformados, recebendo corpos incorruptíveis, num piscar de olhos, e seremos levados pelos anjos ao encontro do Senhor nos ares, quando permaneceremos em sua companhia para sempre. Em Filipenses capítulo 4, versículo 16, Paulo destaca a importância de permanecermos firmes no Senhor, vigilantes e em espírito de oração, não importando os desafios, incertezas e dificuldades à nossa frente, pois tudo isso é um teste da nossa fé. Combatamos nossa ansiedade com oração, apresentando nossas preocupações a Deus com gratidão, pois Ele jamais abandona do que a eles se achegam. Conforme Tiago, capítulo 4, versículos 8 a 10, chegai-vos, conforme Tiago 4, versículos 8 a 10, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele os exaltará. A base do assunto ora abordado nesta reflexão é Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7 e Isaías capítulo 43, versículos 1 a 5. Vejamos estas passagens bíblicas. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isaías 43, versículos 1 a 5. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Especialmente quando o futuro nos parece incerto, a fé não prescinde da disciplina diária. Perguntou-nos Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A população atual se recusa a crer na palavra de Deus
Porém, devemos refletir no que narra João, onde está registrada a cura de um cego de nascença, mostrando-nos como a luz de Cristo revela a verdadeira visão e fé, em contraste com a cegueira espiritual da maioria que se recusa a crer, convidando-nos a uma profunda renovação pessoal, dando testemunho da ação de Deus em nós, como fez o cego que, ao lavar-se, passou a ver e a crer. Esse cego se torna um vivo testemunho da sua fé em Jesus, ao passo que os fariseus, que se consideravam assim, dotados da visão verdadeira, permanecem cegos por se recusarem a aceitar a verdade que é Jesus. Vejamos o que nos ensina João no capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Assim, este versículo nos ensina que nós, que cremos em Jesus Cristo como único Salvador, temos a vida eterna e não entraremos em juízo, porque temos ouvidos para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo, como também cremos no Deus Pai que o enviou. Romanos 14, versículo 11, destaca que Deus é o Supremo Senhor e não há poder ou pessoa que possa escapar à sua autoridade, o que confirma Isaías 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu a palavra da minha boca, a palavra da justiça, e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Em Filipenses capítulo 4, versículo 16, Paulo nos fala sobre a importância de permanecer firme no Senhor, porque em tempos de incerteza, desafios e dificuldades, nossa fé é constantemente testada, mantendo nosso foco em Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 está escrito: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Somos luzes porque refletimos Jesus, quem é a verdadeira luz, e nos tornamos seus instrumentos no mundo. Deste modo, como a luz ilumina o caminho e alerta para os perigos, nós, cristãos, devemos guiar outros para longe do erro e do pecado, mostrando a maldade à luz de Deus. Devemos ser agentes de transformação, mostrando paz, alegria e esperança, mesmo em meio à turbulência que a todos nos cerca na atualidade. Em meio à corrupção que assola todos os setores da sociedade, vivamos com retidão e verdade, sendo padrão de moralidade em meio à corrupção que nos cerca. Sigamos exercendo a compaixão, perdoando a quem nos ofende, sendo temperantes, seguindo o exemplo de Jesus. Jeremias capítulo 5 nos alerta sobre as consequências da desobediência e da hipocrisia religiosa, algo tão comum em nossos dias, dando ênfase à necessidade de vivenciarmos fé sincera e prática de justiça para evitar o juízo de Deus. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.